telespectador para fazer valer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e exibido todas as segundas-feiras às 22h30. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo aqui pela TVU, sempre ao vivo, TVU Canal 55, também na NET, no Canal 11. Ontem alguém mandou uma mensagem para cá, um WhatsApp, dizendo que estávamos fora do ar no Canal 11 da NET. Então eu pediria, vocês que estão nos acompanhando, não pelo Canal Aberto 55, mas pela NET, pelo Canal 11, se tiver algum problema, mande um WhatsApp para cá ou entre pelo Facebook, né, e nos comunique se está havendo algum problema ou de sinal pelo canal 11 da NET, ou se não está entrando o canal 11 da NET, enfim, nos ajude aí a fazer essa aferição aí com a própria NET. E também, se você preferir, você pode entrar pela internet, no site, através do player da TVU, tvuplay.tv.br, e também nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Que, aliás, onde você pode interagir conosco. O Diogo está esperando ali o seu contato pelo Facebook, enquanto eu fico aguardando o seu contato pelo WhatsApp. 999-817700 é o WhatsApp aqui do Virando o Jogo. Diogo Rossi, já falei, Nelson Cerqueira e, de novo, conosco aqui, para muita satisfação, Darcy Filho e João Garcia. Esse lado esquerdo aqui tem um século de futebol. No mínimo. No mínimo. Um século bem vivido, né, João? Bem vivido. Por favor. Mínimo um século. Muito bem. Quero mandar um forte abraço para o Vitor Gleide Moraes. Na sexta-feira ele esteve aqui fazendo a divulgação do livro dele e do João Vitor. Na verdade, o livro é da família toda, porque além do Vitor pai, do João Vitor, que é o filho, também a mãe, que é a Luciana Blazoudakis, é psicopedagoga e teve uma participação muito importante também no livro A Magia da Bola de Meia. Eu recebi hoje o exemplar, o Diogo estava guardando com muito carinho ali para mim o exemplar, né? Desde sexta-feira. Desde sexta, para não dizer que esqueceu de me repassar ontem, sabe? Certo, então ele estava guardando com carinho e tal. Eu vou admitir, eu tenho uma dificuldade organizacional em alguns sentidos que é muito grande, especialmente quando é para repassar alguma coisa para os outros. Bom, então tu é um cara que guarda segredo. Claro. Guarda segredo é bom, pode contar Agora, segredo pro jogo. Bola de meia tem uma história do futebol. O grande jogador do futebol de 1930, 35, o grande jogador de 35 foi Cardeal, jogador do 9º Regimento, depois se transformou em Grêmio Atlético Farroupilha. Ele era de Santa Vitória. E ele, quando criança, tinha um buraco na parede do tamanho da bola de meia. E ele só se conformou quando ele nunca errou o buraco e a bola de meia passava para o outro lado. Tinha um buraco na parede. É incrível a habilidade desse jogador. Treinamento que ele fez. Bola de meia que hoje o meu neto, por exemplo, não fizeram bola de meia, mas fizeram uma bola do tamanho da bola de futebol de salão com fita durex. Sempre. Começaram com papel e foram fazendo. E o meu neto costuma jogar comigo com meia, né, com bola de meia, mas é vôlei. Ele é o Lucarelli. O Lucarelli. Sensacional. A mulher do Vitor e o filho, o Vitor,
correram rápido para ajudar o pai, porque se eles não aparecessem, não ia. O que o Vitor Blade de Moraes ia saber fazer sem o auxílio dos dois? Não tem como. Não tem como. Psicopedagogo e um filho. Grande jornalista também, o Vitor Blade de Moraes. Grande figura pessoal e profissional. Grande figura o João Vitor também, né? Participação muito bacana aqui sexta-feira. Porque vocês estavam no programa, né? Não, eu estava fora. Só o João conduziu. Ah, tu estava fora? Também na Departamento sexta-feira? Médico, Departamento Médico. Ah, no Departamento Médico. Esse departamento. Tem turma do chinelinho aqui também, hein? Um abraço. Nelson Cerqueira 10. Não, o João Vitor, né, que é o filho do Vitor Blade de Moraes, 7 anos e debatendo com a gente, falando sobre o jogo, até sobre o jogo da Seleção Brasileira, em especial, né, que tinha sido um dia antes. E eu perguntei para ele, assistiu o jogo? Ah, só consegui assistir o primeiro tempo. O segundo não deu para mim. Tava muito chato. Então nós vamos fazer, porque eu conheço. Incrível. Eu vou fazer uma proposição aqui para vocês. Tá? Nós temos o Dia da Criança, é 12 de outubro. 12 de outubro. Eu não sei se vai ser um dia de semana. Se não me falha a memória, é quinta. Quinta-feira. Então, vou fazer uma proposição. Trazer o João Vitor aqui. Tá. Trazer o Chiquinho, que é filho Chiquinho desse cidadão aqui, que dá de 10-0 nesse cara também. Dá de 10-0. Tá? Mais velho um pouco, o Lucas, que é o teu neto. Tá? Tu não tem neto pequeno, né? Tem pequeno. Os meus netos não falam, os dois que eu tenho. Não falam. Então, eles vão chegar aqui e vão me encher de beijos, só que me beijarem. Aí eu tô consagrado. Aí vai ser problema de vocês, as câmeras só vão ficar em mim. E eu tenho E o meu tá muito longe, né? O meu mora fora. Eu tenho o Gabriel que mora em São Paulo, então não tem como. Não tem como. Mas vamos fazer uma bancada dessas figurinhas aí. Muito legal. Com certeza nós vamos Posso ter. trazer o chefe do comando aqui. Hein? Posso trazer o chefe do comando, meu irmão, então. Vou idade trazer tem teu irmão? 18, né? Tá velhinho já. Tá ficando velhinho. Hoje é dia do irmão até, né? Eu tenho 2, né? Esse mais velho de 18 e outro que também é meu afilhado, que tem 4 aninhos só. Esse pode vir. Esse é da Fusar. Esse aí. É da pilha? É impressionante o que essa juventude e crianças têm facilidade de expressão do futebol. Coisa que eu não tinha. Eu tentava jogar, mas eu não tinha. Mas não só do futebol, me permita, né, João? Não, tem facilidade para tudo, né? Sim. Com esse negócio de pega esses multimídia todos na mão. Minha neta tem 3 anos e pega essa multimídia e passa o dedo e bota, e sabe colocar tudo, sabe buscar os vídeos, né? É impressionante isso. E o Lucas eu acho que vai ser radialista mesmo. É mesmo? Vai ser radialista. Ele quer ser jogador. Tá na escolinha rubra, quer ser jogador. Mas eu acho que ele vai ser radialista. A mãe dele disse que quando ele tiver idade para FEPAM, vai botar ele na FEPAM. Quero dar um conselho, ele não seja igual ao teu avô. Seja melhor do que o teu avô. Se tu for como teu avô, ele tem aos montes por aí. Seja melhor que o teu avô. É verdade. Sempre tem que ser melhor. Né? Sempre tem que ser melhor. Né? Que maravilha. Olha aqui, antes da gente começar os assuntos de hoje, o Darcy já colocou, que eu vi lá no blog dele, que o Luan não renova contrato, enfim. Tem seleção brasileira hoje, com algumas experiências aí do técnico Tite, mas ontem eu fiquei devendo aqui para o Thiago. O Thiago, por exemplo, ele dizia que acho que venderam barato demais o Pedro Rocha. É um jogador moderno que vai chegar à seleção. E digo mais, é um jogador de estilo europeu. Mas é um jogador mais estilo europeu que o Luan. 12 milhões de euros é pouco, não é? Ele diz, é um jogador estilo Douglas Costa, diz o Thiago aqui. Mas vocês acham que foi pouco? O Paulinho foi vendido por 40, não é mais pouco. O Grêmio está com esgoelado. Se oferecesse 10, levava o 10. Pois Esse é o problema. E ele não tinha mercado para mais do que 12 euros. Porque ele surgiu faz meio ano que ele surgiu aí, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o pessoal... Mas até então nem a torcida do Grêmio gostava dele. Ele chegava, os caras ali eram vaiados, mandados embora. Perdeu muito gol. Aliás, no aí passado. é preciso. Foi. Mas eu acho que nós temos assim, o Nelson, eu concordo em parte contigo.
Mas é que nós terminamos enfatizando muitos gols perdidos do Pedro Rocha, mais do que as qualidades das jogadas criadas por ele, dos próprios gols que ele fez. Ele não finalizava bem, mas ele estava ali. Eu lembro do Tarcísio sentado no lugar onde está o Darcy. Sim. O Tarcísio deu um monte de conselho para ele, como é, porque o Tarcísio também errava gol, né? Sim. Errava um monte. E ele deu conselhos de como tinha que. O Tarcísio enxergou no Pedro Rocha o seu próprio início de carreira no Grêmio. Exatamente. Ele fez, mas o Pedro era mais corajoso que o Tarcísio. Voltava mais. O Tarcísio era um futebol diferente. O Tarcísio tinha mais velocidade. Mas eu quero dizer assim, ó. Enfrentar o Quando vê o Pedro Rocha jogando, tu tem que te render pro Renato. Porque quando o Renato chegou aqui, esse menino não sabia correr com a bola. Ele não sabia finalizar. Ele não sabia cabecear. Ele não sabia chutar. E tudo isso ele aprendeu com o Renato. Foi com... É por isso que quando eu vejo assim, o cara diz, olha, treinamento fechado, tá bem? Mas o que eu vi no jogo de trabalho fechado? O Pedro Rocha é resultado desse tipo de trabalho. De treinamento. Então, esse aí, eu acho que foi um bom negócio, foi um ótimo negócio. Ótimo, vendeu bem, ninguém esperava ganhar tudo isso. Ele socorreu o Grêmio, que o Grêmio... Com ele não. E claro que não. Esperava 12 milhões. Não, de jeito nenhum. E negociação mais cara da história do Grêmio, né? Dos últimos 17 anos. Porque não se tem levantamento preciso das vendas anterior a 2000, né? Então, dos anos 2000 para cá, é a venda mais cara da história do Grêmio. São 12 milhões de euros, 100% do Grêmio. Então, é uma venda... Não, é 100% ou não é? Isso aí é outra questão. Aí uma questão interessante até que o Darcy levanta. Tem 30% lá do outro clube. Isso, o Diadema cobra 30% do Grêmio nos microfones, né? Por enquanto não foi a justiça, só deu entrevistas. O Diadema admite que tem esses 30% e o Grêmio diz que não. Por quê? Segundo o Grêmio, claro, né? O Grêmio admite que havia uma cláusula no contrato do Pedro Rocha de relação com o Diadema que era o seguinte: se o Grêmio vendesse até o final de 2015, 30% era do Diadema. Sim. Se não fosse vendido até esse período, automaticamente, no valor que o Grêmio havia, né, pago ao Diadema, o Grêmio somaria aos seus 70% esses 30%. E foi o que aconteceu na visão do Grêmio. O que o Grêmio não consegue... O Diadema tem direito à formação. Isso. O que o Grêmio não consegue explicar, e é o que não está explicado até agora, é que no balanço 2016 para 2017, o Grêmio anuncia, e todos os clubes anunciam o percentual que tem de seus jogadores. Sim. E ali aparecia do Pedro Rocha 70%. Aí o Grêmio disse que foi um equívoco de digitação. Isso é uma coisa muito séria. Como é que é? Como é que é o... Só um pouquinho, qual foi o valor da venda? 12 milhões de euros. 12 milhões, custou 4 milhões de euros esse equívoco. Belo equívoco, hein? Como é que eu queria dizer? O corretor, não é? Sim, escreve sai outra coisa. Ele não gosta de 70%, ele de 100%, ele só gosta de 70%. É o corretor econômico. Isso ficou muito mal explicado, né? Sobre essa questão, especialmente de... Por que o Grêmio não corrigiu? Se tem esse direito, já podia ter corrigido há 2 anos. Isso é uma coisa, uma bobagem, uma coisa assim que... mas onde é que está esse documento? 4 milhões de euros. O Grêmio entrega todo o início. Belo equívoco. Não, onde é que está o documento? Onde é que está o documento do compromisso até o final de 2015? O Grêmio tem o contrato, diz que tem. E que se o Diadema for à justiça, mostra na justiça o documento. Tá bom. Então, se tem, é isso aí. É isso aí, é mostrar na justiça. Acabou. O Grêmio está bem tranquilo com essa situação. Agora o jogador saiu por cima do Grêmio, né? Jogador, que despedida bacana aqui. A gente comentou ontem aqui. Eu comecei, ontem fiquei lembrando qual foi o último jogador que fez isso, sair tão bem de um clube. Né? Também, meu velho, com a grana que ele vai botar no bolso. Como chegou aqui, com a mão adiante e outra atrás. Você tem que sair feliz da vida, tem que jogar foguete, tem que fazer festa. Até porque o Grêmio louco para pegar o dinheiro, festeja que nós estamos aqui te dando. Entra no campo, faz o que tu bem entende. Se a gente pensar que, por exemplo, um dos maiores jogadores que o Grêmio produziu, que foi o Ronaldinho Gaúcho, saiu da maneira que saiu e até hoje as relações não ficaram as boas novamente, não é? Então, o Pedro Rocha conseguiu. Quase ficaram boas, né? Sim, mas aí tiveram que tirar os alto-falantes tudo lá do Olímpico na época. Mas saiu de graça o Ronaldinho, saiu o Tinga, saiu o Adriano, saiu um monte de gente de graça. Anderson Palma.
O Renato não foi de graça, né? Foi $1 milhão, não? Não, o Renato foi vendido. O Renato foi vendido. Pro Flamengo? Foi. O Renato foi bem vendido. Foi. Não, bem pro Flamengo. Mas foi bem vendido. Na época foi muito dinheiro. Por falar em Renato, eu fiquei também devendo ontem para o Rodrigo da Vila Nova, que ele dizia: o Grêmio, sem querer ser campeão, é o time que está na briga com o Corinthians. Maior erro da diretoria e Renato foi abrir mão do Brasileirão. Faltou sim acreditar que era possível. Aí depois ele disse: não venho com complô para beneficiar eixo lá, Rio e São Paulo. O Grêmio deixou passar a melhor chance do time brasileiro desde 2008, diz o Rodrigo da Vila Nova. Eu também concordo, só que o Renato, na entrevista coletiva, ele deu uma saída que eu achei bem inteligente, aliás, como é hábito dele. Ele disse o seguinte: olha, nós estaríamos a 1 ponto do Corinthians se tivéssemos ganho do Corinthians com os titulares. Assim como nós não ganhamos do Corinthians com os titulares, nós perdemos com os reservas para o Sport Recife. É isso aí mesmo, não tem nada. Futebol é assim. Jogou tudo que tinha na Copa do Brasil, infelizmente deu azar. Fez a opção certa, tinha que optar. Não adianta, querendo ganhar tudo numa vez só, não vai ganhar nenhum título. Agora o Grêmio abriu mão de 2 campeonatos, né? Da Liga e da Copa do Brasil, né? Não abriu mão da Copa do Brasil. Abriu mão do Campeonato Brasileiro, não. A Copa do Brasil foi eliminado. Tem um telespectador nosso aqui, ele não mandou o nome dele, mas eu vou responder porque a pergunta é pertinente e nos leva também a outros desdobramentos. Ele pergunta o que houve com o Bagé. O que houve com o Bagé é a mesma coisa que nós estamos falando do Pedro Rocha aqui. Compraram o passo dele. A Bandeirantes pagou a multa rescisória. O Bagé foi... Seria então o Rogério Amaral o nosso Renato Portaluppi. Quem? Eu? O Rogério Amaral. Claro. Se o Bagé se foi e ele é uma ideia de Pedro Rocha, seria o nosso Renato Portaluppi. Mas eu não teria feito nada. O Darcy... Já que nos colocou todos em grupo mais uma vez, uniu e fez o programa, seria o nosso Renato. Com certeza. Fizemos um time? Vamos deixar assim. E aí o seguinte, também isso enseja que a gente falou, o Bagé foi para Bandeirantes, tivemos uma mexida que há muito tempo não acontecia nas rádios aqui em Porto Alegre. Foi grandioso. E ontem nós tivemos à tarde a apresentação do Marco Antônio Pereira na Rádio Grenal. E eu tive a oportunidade hoje, inclusive, de telefonar para o Marcão, cumprimentá-lo. Desejei só sorte para o Marcão, porque a gente precisa ter sorte também. Porque o resto ele tem o natural, a competência, a capacidade, a qualidade. O Marco Antônio Pereira tem o natural. Agora tem uma coisa que eu sei que tu vai ver. Pela primeira vez, pai e filho estão na mesma equipe esportiva e na mesma função. E ontem esse cara aqui, que tu chama de Talibã, o Diogo Rossi, que é o coordenador da equipe lá, a equipe da Rádio Grenal é comandada, dirigida pela jornalista Marjana Vargas, que nós conhecemos. Aliás, tem que trazer a Marjana um dia aqui para falar. A Marjana foi uma extraordinária repórter de televisão. Quando ela quiser. Não sei se foi tão boa assim, não. Eu sou do ramo. Não sei se foi tão boa assim. Não, nem me vender esse peixe de graça. Marta, não pode vir falar um pouco. Eu vou dizer, eu sou sincero, eu não lembro. Pode falar. Não, mas é que não tinha começado. Não vai lembrar de mim como repórter em televisão, tu não vai lembrar. Eu só lembro porque minha mãe falava. Só por isso. Eu lembro do Rogério Amaral, repórter. Tá bom. Eu também lembro. Eu agora... trabalhava junto? Era contigo. Mas agora eu vim no 99 com o pai do Diego, o goleiro, aquele que foi do Juventude. Está em Portugal. Está em Portugal. O Diego está em Portugal. Está em Portugal. Ele fez curso de... o primeiro módulo de treinador, que é para as categorias de base. E agora vai começar o segundo módulo, o filho dele, o Dieguito, já é goleiro das divisões de base e muito bom goleiro. Sim, mas deve estar... Isso no depoimento do avô, claro, né? 300. Depoimento do avô, claro. Vamos considerar parcialmente. Isso aí, vamos dar uns 70%. Mas deixa 30% de lado aí. O Diego tem um irmão que também era goleiro. Eu não me lembro agora o nome dele. Eu sei que porque ele jogou junto com o meu filho. Aqui em Porto Alegre. Eu não me lembro o nome dele. De repente, talvez alguém nos passe aí. Não vai lembrar. Não vou lembrar, é difícil. A memória depois de um certo tempo é difícil, não tem. Não tem. Estava tentando lembrar o nome do médico do Grêmio agora com o João Garcia, eu e ele aí não conseguimos. Não conseguimos.
Não conseguimos ainda. Qual deles? Teve vários. O sobrenome Depende da italiano. época. Sobrenome italiano, Zerbini, Depois qualquer coisa do parecida. Não me lembro. Larico Era um médico até bastante assíduo na mídia. Ele... Não era o Zanini? Zanini. João Zanini. João Zanini. João Zanini. Viu só que dá pra falar com pessoa jovem? O João Zanini, que inclusive está sempre aí, ele faz parte da comissão antidopagem Isso da mesmo. CBF e tal, é sempre no viajando. Irmão do Telmo Zanini, nosso colega jornalista da Rede Globo de televisão. Mas o bom é o João, o Telmo. Mas então um abraço ao Marco Antônio Pereira, que além de um dia, se for escalado ali pelo coordenador, Sim, e com claro. certeza um dia vai ser escalado, né? Vai fazer o duplex com o Henrique Pereira. Com o Henrique Pereira. Até sobre isso, né? A gente, com a contratação do Marcão, fez a união do que a gente chama de os maiores e os melhores narradores numa mesma rádio, né? Porque o Marco Antônio Pereira e o Haroldo de Souza jamais haviam trabalhado juntos. E isso foi o que o Haroldo disse ontem, que ele nunca trabalhou com o Marco Antônio porque a vida até aqui não tinha deixado. Aliás, vocês fizeram um negócio sensacional ontem, que foi reunir todo o grupo de narradores, ou seja, os dois experientes veteranos, né, o Haroldo e o Marcão, tá? Que pode ser uma dupla, Magrão e Marcão, né? O Magrão Pode ser gordão e magrão também. O Marco tá desse tamanho, pode ser gordão e magrão. Com os jovens, né? Isso, porque estava o Henrique Pereira e o Ângelo Afonso. Que são os narradores. É uma equipe com 4 narradores, é difícil você ter 4 narradores, é difícil com 3 até, mas você tem 4 narradores, os 4 narram futebol, os 4 precisam comentar, comentam, os 4 são comunicadores, precisam apresentar programa, apresentam. São 4 narradores de qualidade, isso é muito difícil de ter. A Rádio Grenal nunca teve. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Rádio Grenal tem um quinto subindo lá com o Julinho Lopes também. Ainda tem o Júlio Lemos que... O Júlio Lemos. Agora... O Júlio Lemos vai ser treinador. O Júlio Lemos está proibido. O Júlio Lemos queria botar o Edilson de zagueiro central. Queria. Não pode falar sobre futebol. Olha, Júlio, calma, Júlio. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito, consideração e admiração que eu tenho por todos das outras rádios. Tá? Na Bandeirantes, para onde foi o Alex Bagé, na Guaíba, para onde se transferiu o meu primo, narrador José Aldo Pinheiro. José Odoraldo Pinheiro. José Odoraldo. E sabe que ele, no início da carreira... Ele era Vilmar? Gilmar Medeiros. Que é o nome do meu outro primo, do irmão dele, mais velho. Gilmar Medeiros, que era o nome artístico que ele usava. Na rádio do Festo do Gato. Usava lá em São Luís ainda. Sim, pois é, mas na rádio do Festo do Gato também. E a própria Gaúcho, Pederneiras, mas dupla de narradores, sim. A melhor, para mim, indiscutivelmente, ficou com a Grenal agora. Haroldo de Souza e Marco Antônio Pereira num duplex não vai ter para ninguém. Olha, não vai ter para ninguém. Se virem aí, repórter, comentaristas, se virem para... A sorte dos meninos é que não tem duplex. Esse ano não tem duplex. Não tem. Esse ano não, mas o ano que vem, provavelmente nós teremos. Não, ano que vem deve ter. Bom, aliás, vamos fazer uma mensagem aqui dos nossos patrocinadores, começando pela do Banrisul. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo esse aplicativo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Nós vamos à mensagem agora do Sesc e a gente volta em seguida, porque eu quero falar de um amigo nosso, que eu vi uma entrevista nesse fim de semana, ele desmontou com o tal de Casagrande aquele. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Olha aqui, ó. Eu dizia aqui o seguinte,
É porque... Foi sem querer. Não, então antes do teu sem querer, deixa eu só dizer, quem perguntou foi o Bira aqui de Porto Alegre, ele agradeceu a informação sobre o Bagé e já agradeceu todas as outras que nós demos aqui. Não, é o seguinte, é que esse negócio, o que sai no intervalo comercial, se eu estou no programa, o que está no intervalo comercial sai no ar, sim, claro. Até porque nós não temos intervalo aqui, a gente chama um comercial de cada vez. Mas na respirada aqui eu pude fazer uma frase, que é a seguinte: os caras, o Leão é um cara muito chato, muito chato. Tem outros caras que são muito chatos. O Rogério Amaral, muito chato. Eu vou dar um cara que já se foi e que era muito chato, Antônio Augusto. Mas eu tenho prazer em ter chato como um amigo. Cara chato, rigoroso, porque eu sempre sei o que eles querem. Sei. Eu sempre sei a posição deles. Pô, eles não são... Eu tenho pavor daquele cara que vem, dá um tapinha, vira e tá te apunhalando por trás. Não tem duas caras. Tu gosta do chato sincero. Agora eu tenho uma coisa. Chato sincero. Porque eu também sou um chato. Eu uso o Neucid, mas o chato sincero não tem como usar o Neucid, ele está sempre presente ali, dizendo, olha, cara, é assim. O que eu quero dizer, tu não vai dizer que tu se identifica com os chatos. Não, mas eles são os meus favoritos. São os meus favoritos. Meus favoritos. Identifica justamente com você. Ontem eu estava vendo a entrevista do Terceiro Tempo, no site do Terceiro Tempo, do Leão, e me lembrei do Rogério. Não sou só eu. Mas eu me lembrei do Rogério. Me lembrei do... é porque o Rogério foi goleiro. Por goleiro. Não. Por goleiro. aliás, eu fecho com o Leão. O Leão sempre diz assim, não sou goleiro. Fecho com o Leão, não. Fecho com o Leão. Com o Leão, né? Com o Leão fica... Fecho com o Leão. Não é goleiro, Leandro. É cargo de confiança. Não, especialista. Especialista. Mas eu me lembrei que a idade amadurece as pessoas. Eles, os dois, sempre falaram muito diretamente. Hoje até evitam falar diretamente sobre os problemas que vão enfrentando e que eles não aceitam. Como tu diz, o cara não aceita, ele é muito rigoroso então, vocês vão ver o Rogério reclamar de microfone, de câmera, Dele mesmo. Não. Tá louco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que vendo essa entrevista do Leão, ele diz todas as coisas que sempre dizia, mas ele diz de uma maneira mais suave. Não, mas o que eu vi no domingo foi... Esporte Espetacular. Foi Esporte Espetacular, da Rede Globo. O Casagrande entrevistando o Leão. E aí, num determinado momento, vem a história da ida do Leão para o Corinthians, que foi contrariando a tal democracia corintiana que existia. E aí o Leão foi no rim, num golpe só, ele foi no rim, no fígado, mas falando de, amistosamente, de bom humor e tal, você não queria. E aí ele deu a opinião dele do que era a democracia corintiana, que foi o que eu sempre pensei, que aquilo não era uma democracia, era uma ditadura imposta pelo Sócrates, pelo Casagrande, pelo Vladimir. E o Vladimir que... muito espertamente, eu vou me juntar aqui com esses dois, porque eu sei que eles é que vão mandar. Então ele nunca foi Vladimir, nunca foi um líder naquilo. Os líderes eram Sócrates em primeiro plano e do lado dele o Casagrande. E o Vladimir abraçava os dois ali e ia na história. E o mais bacana dessa entrevista, na minha visão, foi que foi um lado entrevistando o outro, né? E isso fez toda a diferença na hora das respostas e das perguntas, porque tinha influência direta das decisões, tanto da pergunta quanto da resposta. Mas eu gostei também da resposta que o Leão deu sobre os goleiros, né? A seleção brasileira, ele é mais um daqueles que acha que o goleiro titular da seleção brasileira tem que ser um mais experiente, né? Sim, ele apontou o Vanderlei dos Santos como sendo, na opinião dele... Por isso que o Félix foi o titular em 70. Ele e o Diego Alves, né, jogadores mais velhos. Uma vez ele viajando pela Europa com a seleção, o Leão uma vez foi ver um filme, passou para ver um filme sei onde lá tinha um filme sobre goleiros, e ele foi ver e me convidou para ir, não vou. Aí não posso ir, tinha que cuidar, eu ia ver o filme e tinha que cuidar da seleção, do bastidor ali, que é muito complicado, né? Aí ele, tu me conta depois, aí ele foi ver. Era sobre saída, uma etapa, saída de goleiros do gol. Tinha ele saindo do gol. Ele
3 ou 4 exemplos e aqui se dizia que ele não saía do gol. Aí chegou um faceiro, né? Aquela máscara dele, só ele tem, né? Teve uma passagem do Grêmio, no Grêmio. Na minha terra tinha um goleiro já falecido, meu contemporâneo, o Oscar. Era Oscar o nome dele. Tinha 1,74 m. Era da época em que os goleiros baixinhos... O Oscar não foi treinador depois? Não foi aquele do Brasil, esse é inglês, é Oscar. É Oscar. E eu disse para o Leão, olha, eu quero te apresentar no Pátio do Olímpico, ele tinha vontade de conhecer o Leão, ganhei uma camisa do Leão. Aí o Oscar pegou, o Oscar era muito modesto, no interior, aí pegou e disse, olha, aqui está o melhor goleiro do Brasil, Leão, e o melhor goleiro do mundo, que era o Oscar, claro, meu amigo, né? O melhor goleiro do mundo. E o Leão cumprimentou o Oscar e disse, pô, é um prazer conhecer o melhor goleiro do mundo. Mas pegou e disse, tu não é muito baixinho para ser goleiro? E o Oscar disse assim, eu sou do tempo do Valdir Moraes. Aí era mais baixinho, Valdir Moraes, e tivemos Sérgio... O Jair era baixinho. Sérgio Moacir Torres. Sim. O Félix... Gainete é um pouquinho mais que eles. Mas o Félix, por exemplo, que era da altura do Gainete, né, foi na Copa de 70. Depois dali, amigo, e o Leão tinha 19 anos. Para 74 já não deu mais. Mas qual foi o outro que foi treinador, que era Oscar? Era o Oscar, era o goleiro, era baixinho também. Oscar Ruth também foi goleiro. Também foi goleiro. Mas não era esse. Não era esse. O Oscar Ruth e o filho dele... É treinador de goleiros hoje, não? O filho dele. Era treinador de goleiro até alguns anos. Acho que deve estar no Palmeiras, até eu acho. Será? Eu acho que sim. Mas essa pauta de goleiros é interessante e nos remete já para a própria seleção brasileira hoje, não é? Por exemplo, o Tite vai fazer, não está sendo chamado de experiência nem experimentos. Como é que estão usando o termo? Teste. Hoje usaram nas coletivas. Deve ser futebolesco. O Falamansa é o campeão do futebolesco. Está fazendo ajustes. Ajustes. Pontuais ajustes. Que é a entrada do Firmino no lugar do Gabriel Jesus. Isso. E a outra qual é? Fernandinho no lugar do Casemiro. Tá aí por obrigação de suspensão entra o Felipe Luiz na do Marcelo. E sai o Miranda machucado entre o Thiago Silva. O Thiago Silva volta a ser titular da seleção. O Brasil tem hoje a defesa do Paris Saint-Germain em campo. Não era oportunidade de, já que nós estávamos falando de goleiro, de dar oportunidade para goleiro? Os dois goleiros reservas, o Cássio e o Ederson, né, para o jogo de hoje contra a Colômbia. Mas o Alisson vive essa pressão, né? Então o Tite também possivelmente vai escalá-lo como titular para dar para ele continuidade e garantia de que ele é titular, né? O Alisson é muito bom, né? Como é que ele disse que é o Alisson? O Alisson é Tite. Um monstro. Um monstro. A definição que eu ouvi de um treinador dele na base, eu já falei aqui, é de que o Alisson é um Tafarel com estatura. Com altura. E que é um goleiro diferente. Agora, o que aconteceu com o Alisson nesse período aí? A seleção foi... Quantas vezes que a seleção foi pressionada? Essa seleção? Não. Nenhuma. Ou desde que o Alisson está na seleção? Pouquíssimo vezes. A seleção vem jogando muito bem, não tem oferecido muito perigo. Até contra o Equador aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Alisson não fez uma defesa. Pois é. Teve um lance que eu me lembro do Alisson. O Alisson, eu confesso que eu não me lembro disso. O Alisson foi convocado antes pelo Dunga já? Sim. Já era pelo Dunga? Sim. Eu me lembro que teve um jogo que ele ficou cara a cara com o atacante e fez uma defesa com o pé, se não me falha a memória. Nossa, não vou me lembrar o jogo. Mas eu lembro dessa defesa, só não vou me lembrar o jogo. Mas será que o Tite o mantém porque hoje deve ser um jogo um pouco mais encrespado, já que a Colômbia precisa dessa... É porque o Alisson ficou muito tempo afastado da seleção também, né? E ele precisa botar o Alisson para jogar. E também ele não tem jogado lá no Roma, né? Ele tem que jogar. Agora, para essa temporada, ele vai jogar, né? As coisas mudaram para ele lá, né? Porque o Szczesny, que era o goleiro titular, foi para a Juventus e ele vai ser titular agora. É que também as coisas, o futebol também eu entendo que é um pouco da sorte, né? Sim. Mas ele era titular na Copa Europeia e na Copa da Itália. Só na Copa da Itália. No campeonato italiano, o titular era o problema do Alisson é o seguinte, quando o Roberto Pato Mori vendeu o Alisson para Roma, né, o técnico era o amigo do Pato.
Tá, como é que é essa história aí? Vamos... Isso, porque quem vendeu o Alisson para Roma... Então abre uma janela aí e conta essa quando história. O técnico do Roma, que eu não vou me lembrar agora, mas é Rudi Garcia, era o técnico do Roma, amigo do Pato, pediu uma indicação de goleiro e o Pato indicou o Alisson. E o Rudi Garcia solicitou a Roma a contratação do Alisson. E contratou o Alisson. Mas o Pato não ganhou nem um tostão. Não um tostão, nem um centavo. Então, foi uma indicação de amigo. O Pato foi trouxa nessa conversa aí. Como, aliás, ele não ganha há muitos anos, porque quando o Falcão foi pro Roma, apareceu um fotógrafo lá que queria fazer uns postais do Falcão. Era uma bagatela de 1,5 milhão de postais. O Pato pediu pro Falcão autorização e o Falcão disse, tá, então tu vai lá e cobra, um pila, no caso deles lá, uma lira. O Pato não cobrou nada. O cara ganhou só. Quer dizer, não deve ter feito 1 milhão, deve ter feito 3 milhões, 4 milhões de postais. Então o Pato é useiro e vezeiro em passar dinheiro pela frente dele, ele não tem nada. Não, mas é brincadeira. E honesto, dinheiro honesto. Sim. Brincadeira essa parte sobre essa situação, daí o goleiro. Mas Alisson... esse aí também seria. Sim, também nenhum problema. Não, e o pior é o Alisson, que sabe que foi o Pato que fez, o Pato que indicou, o empresário do Alisson, os caras, e não chamou, vem cá, cara. Qual é a tua participação dos vídeos? Não fizeram isso. Foi errado. Está em tempo ainda, hein? E o Rudi Garcia? Está em tempo ainda. Não, já passou. Está em tempo de fazer. O Alisson está jogando. E agora, quando o Alisson chegou lá, o Rudi Garcia foi embora. E aí chegou o Luciano Spalletti, que preferia o outro goleiro em detrimento do Alisson. O Tafarel também teve mais ou menos uma situação semelhante no Parma. Treinava de centroavante? Também teve uma situação semelhante. Então isso o goleiro do Parma. O Benítez chegou aqui, foi bibliotecário. O goleiro do Parma era o Balota. O goleiro titular do Parma era o Balota. E o Tafarel jogava às vezes. O Benítez, para voltar e ser titular internacional, teve que passar uma temporada no Palmeiras. Eu lembro disso. E um contrato aqui, contrato aqui, ele não era. Era bibliotecário. Também é outro que a gente tem que trazer aqui no programa, uma figuraça. Ele vai desmentir essa história do Benítez, Santa Cruz. E esses outros jogadores aí, hein? O Firmino e o... Por que será que o Tite, nessa hora, está fazendo esses ajustes, experiência, testes? Qual é a razão? Não faço a menor ideia. O Roberto Firmino é um jogador... Foi titular, né? Até o Gabriel Jesus. É um jogador do Liverpool. Fala que é o seguinte, o cara que não teve passagem nenhuma pelo futebol brasileiro, né? Teve um Figueirense. Sim, mas não teve expressão. Não é um jogador que saiu daqui. É que esse é o problema. A gente não viu jogar. Mas esse aí é o problema que eu vejo grave e meia-culpa que eu também faço a nós, né? A imprensa de modo geral. Eu entendo assim, o Roberto Firmino é um jogador que estava no Figueirense, que não é muito longe daqui. E nenhum dirigente da dupla Grenal foi capaz de assistir um jogo do Figueirense. Teve que vir um cara da Alemanha para assistir um jogo para contratar o Firmino. O mesmo aconteceu com o Hulk, o mesmo aconteceu com o Diego Alves, o mesmo aconteceu com o Davi Luiz e um monte de outros jogadores que ficam nos nossos olhos aqui e não conseguem ver. Aí eles vão embora e aí chegam os jogadores de novo na seleção brasileira, como é o próprio caso do Firmino, e aí a gente desconhece. Mas o Firmino jogava no profissional, é? Jogou o Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. Mas não chamou atenção aqui. Chamou atenção para o futebol europeu. Jogou 17 rodadas do Campeonato Brasileiro daquela temporada, 2011, se não me falha a memória, e foi vendido para o Hoffenheim. É que nós rigorosamente fazemos o seguinte, né? Se o cara vem jogar aqui em Porto Alegre, jogou bem, não importa que ele seja um perna de pau, jogou bem aqui, pode trazer que é bom. Se o cara chega aqui e não joga, não faz um jogo bom, eu vi, mas não gostei. Fez 20 lá. Fez 20 jogos bons fora. Eu, por exemplo, tenho um jogador que veio para cá, foi esperado, foi saudado, né? E até agora, até vou dizer, merecidamente pelo que estava fazendo lá em São Paulo, no Campeonato Paulista. E que eu não vi nada. William Potker. Eu não vi absolutamente nada nesse jogador até agora. A não ser aquela expressão que usaram, não sei quem foi, para definir como um boi brabo dentro de campo. Mas ele é um boi brabo. Sabe? Pega a bola, bota na frente e vai embora. Não vi absolutamente nada desse jogador. Sabe? A não ele ser não correspondeu força. Daqui a pouco o Firmino, né? Foi ao contrário isso. Ele não correspondeu aqui ainda.
E outro que não correspondeu aqui foi o Cirino, né? Mas esse não veio para mas fazia tempo que não correspondia, né? Foi o primeiro jogador consignado na história da nação, a primeira Marcelo consignação Cerezo. de jogador na história. Isso aí não existe. É verdade. Isso aí não existe. Isso aí, né? Me parece também essa questão dos testes da seleção brasileira pela falta de tempo, né? Porque o Tite não tem outra oportunidade que não agora. Como já está classificado para a Copa do Mundo, não vai fazer amistosos até a Copa, deve fazer um, e deve ser contra a Inglaterra, né? O único amistoso da seleção brasileira, né? Contra um time europeu. Não, ele pediu um jogo contra ele pediu um jogo contra a Alemanha. Contra a Alemanha. E a CBF talvez só consiga marcar contra a Inglaterra. Eu vejo que é a hora que ele tem para testar também, porque ele já está classificado para a Copa, né? Eu vejo o seguinte... Porque o time eu acho que a gente já tem, né? Já está definido. Eu acho muito difícil esse jogo hoje que o Brasil consiga manter a invencibilidade nas eliminatórias. O marcador, Acho aquele. muito O difícil. cara Tu que tá achando que a machucou o Colômbia Neymar vem não com joga, tudo né? Eu acho que a Não, Colômbia... não. Eu acho que a Colômbia hoje, porque ela precisa desse resultado. Isso. A Colômbia precisa desse resultado. E até pela tendência, vamos combinar que essa campanha que o Tite está fazendo... Ela não é real. Ela não é real, ela é que nem a campanha do Corinthians, né, guardadas as proporções do Campeonato Brasileiro. Só talvez não dê tempo para ele cair ou despencar, como o Renato disse, do Corinthians, porque não tem tanta competição assim, né? Não, eu acho que não despencaria, mas uma hora vai perder. Exato, não. E Mas para perder em sequência. eu vejo que o jogo de hoje é o jogo... Não sei se por conta disso ele também não está fazendo esses testes. Eu acho que vai ser o jogo mais duro da era Tite, isso eu concordo contigo. Então, é o jogo mais disputado. Aqui no Brasil, o jogo de ida dessa partida das eliminatórias contra a Colômbia, o Brasil teve dificuldades até os 30 segundos, né? Quando o William abriu o placar. Contra quem? Contra a Colômbia. Contra a Colômbia. A dificuldade, quem fez o o gol? William até fez. os 30 segundos. 30 segundos de jogo. 30 segundos. Aí matou a Colômbia. Não foi aquele do erro do goleiro, não. Aquele foi do Gabriel Jesus, né? Aquele foi do Gabriel Jesus. Que foi foi do lado aí, né? Foi contra o Equador, né? Isso. Foi o primeiro Contra o Equador jogo no que primeiro jogo. já entregou. Então, 30 segundos, fez o gol, mudou o jogo. Claro, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, não sei se por conta disso também, daqui a pouco o Firmino... Eu discordo dessa tese que com 30 segundos muda. O que define um jogo é tu levar um gol a 47 do segundo tempo. Agora tu toma um gol com 35, tu tem 90 para corrigir. Não, nesse aspecto, sim. Que a estratégia que saiu do vestiário se desmanchou em estratégia que saiu do vestiário. Para que se tu faz... É menos sofrido Se mesmo. o Brasil toma um gol a 30 segundos, eu concordo. Agora, a Colômbia tomou um gol do Brasil a 30 segundos, já é outra história. Em Brasil, né? Em Brasil. Mas é que fator local, tomar um gol. Sim, que foi aqui no Brasil. Por exemplo, se o Brasil toma um gol hoje à tarde, aos 30 segundos de jogo, lá na Colômbia, é outro enfoque. Não que não tenha tempo, mas você concorda contigo. Tem bastante tempo. Não, tem mais 90 para te corrigir. Mas o Firmino muda a característica do ataque do Brasil? Na minha visão, muda. É um jogador que é mais centroavante, vamos dizer. Mais referência, né? Menos móvel que o Gabriel Jesus, né? Bem menos móvel. É um jogador mais lento e de técnica apurada, né? Ele tem qualidade com a bola no pé. Então, daqui a pouco o jogador que vai mudar um pouco isso. Mas isso o Gabriel Jesus também tem, né? Muita qualidade. Eu sou daquele que acha que com a bola no pé, quando ela tá grudada no pé, o Firmino é mais técnico. Mais técnico. Mas não é melhor jogador. Acho o Gabriel Jesus melhor. Mas mais técnico é o Firmino. Eu acho que o Gabriel Jesus é meio esta classe em relação Gabriel Jesus é classe. Neymar e Gabriel Jesus hoje, para mim, são os esta classe da seleção. É os fora de série, assim. O Coutinho, pode colocar o Coutinho nessa aí. Também, o Coutinho está vivendo um bom momento também, né? Para mim, o Coutinho é extra classe. Extra classe total, né? Mudou o jogo quando entrou, né? E depois do Neymar, o jogador mais caro, né? Agora, quem é extra classe mesmo é o Paulinho, né? É uma burdoada de fora da área que é uma loucura, né? Sai bem pro jogo. Sai bem aparece na área adversária. Esse é o famoso surpresa. E o Neymar vai voltar a ser o Neymar do Tite ou ele vai, como nesse último jogo, ele foi o Neymar de antigamente? Não soltar a bola. Ele jogou pra ele, né? A crítica que foi feita lá na Colômbia foi a isso, né? Especialmente pro Tite. Fizeram essa crítica pra ele. De por que o Neymar não largou a bola, né? Diferente do que vinha jogando. Eu vi um monte de teses aí, né? De que agora no Paris Saint-Germain ele está jogando assim, com liberdade de se movimentar e não sei o quê. Eu defendi a seguinte tese durante o jogo, eu comentei o jogo de agora. Primeiro, que é um individualista, egoísta, totalmente egoísta, quer decidir tudo sozinho.
E ele está numa fase agora, por isso é o jogador mais caro do mundo, de afirmação. Então, aí é esse período de transição. Ele quer mostrar que ele quer mostrar que não sei o quê, chama que é comigo. Justificar. Então ele vai demorar até o final desse ano. Até o final desse ano ele vai ser bem isso antes. aí. Até a transação milionária outra coisa, ele estava bem. Eu acho ele eu acho ele na seleção muito encaixotado do lado esquerdo. Eu acho que ele tinha que se movimentar mais. No Paris Saint-Germain ele tem mais liberdade. Mas nesse jogo ele andou por todo o campo, só que ele não largava a bola. Pois é, aí que o Darcy tem razão. Ele voltava, pegava a bola e queria até driblar perder. Aí chegava no último, o cara voltava, queria fazer tudo a mesma coisa. Falta a perna, não dá. Mas eu fecho com o Darcy nesse aspecto. Eu acho que ele está querendo justificar a transação milionária e mostrar que ele é o cara e que vale tudo isso e não sei mais o que. Né? Exatamente isso. Sem contar que os sheiks lá do Catar que pagaram essa multa milionária para ele ir para o Paris Saint-Germain deviam já estar fazendo um vídeo dele de promoção da Copa. Claro. Sim. Deve ser isso também. Tem isso também, né? Você não sabe o que rola por trás. Rabisca os caras aí que nós estamos te filmando. Né? Mas eu quero saber depois essa história que o Darcy já colocou, do Luan que não vai renovar contrato e tal. O Fernando de Gravataí diz aqui o seguinte, a melhor parte do programa é ouvir as velhas histórias de bastidores, só fera no programa. Parabéns aí para vocês, aí diz o Fernando de Gravataí. Para nós, viu, João? Ele está fora dessa. Ele me inclua fora dessa. Esse centenário de 100 anos de futebol, vocês excluíram o Rogério. Claro. Sim, claro. Ele sozinho tem 100. Porque se me colocar junto, aí vira um bicentenário praticamente. Diogo, diga aí, Diogo. Aqui no Facebook o Everton Lopes diz assim, só feras, é o Everton de São Gabriel. Aí me faz um elogio, que eu agradeço muito, né? E diz então fala o elogio. Eu sou... Peraí, deixa eu ler, ele tá encabulado. Eu sou... Diogo Rossi, esse cara tem um baita futuro, jovem, estudioso e interessado. Obrigado. Aí ele já botou aqui que nós somos experientes. Ao lado da experiência do Rogério Amaral, Nelson Cerqueira vai longe esse guri. Um grande abraço a todos da bancada. Elogio, tem que ler elogio, rapaz. Claro. Eu agradeço, mas eu não leio. Tem que fazer o próprio marketing. E ainda diz assim, agora... Se tu não fizer o teu marketing, ninguém vai fazer por ti, velho. Agora a crônica esportiva vai ser igual a janela de transferência dos clubes. Muitas rádios e transmissoras irão tremer com a chegada ou a saída de repórteres esportivos. Estes meses revolucionaram com a ida e vinda e trocas. Isso é sempre bom, é sempre salutar a gente ter, né, movimentação, mesmo participando ou não dessas movimentações, isso é importante para a nossa atividade profissional. Pessoal, vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador do estado. Os Jogos Comerciários Sesc estão com inscrições abertas e realizando as etapas municipais. A final estadual vai ser nos dias 11 e 12 de novembro aqui em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Confira em sesc-rs.com.br. Jogos Comerciários Sesc. Final estadual, dias 11 e 12 de novembro, aqui em Porto Alegre. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos, que eu quero saber essa informação do Darcy aí, que o Luan não vai renovar o contrato. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital, clique e simplifique. Darcy Filho, me diga aí, você colocou... Quando é que foi que colocou isso? Eu coloquei ontem, sábado, eu acho. O fim de semana? Foi sábado, foi depois do jogo. Mas tá tanta repercussão que na minha timeline está aparecendo aqui toda hora. É o seguinte... Luan não renova. Aí tem um pouquinho de repórter, sabe? Aquela coisa que você ouve uma entrevista, você presta... Eu tenho acompanhado de cima essa questão do Luan. Então, quando o jogador diz assim, olha, eu vou sair... e o Grêmio não vai
ficaram sem receber nada. Aí o repórter insiste, mas então você vai renovar contrato? Eu estou dizendo que o Grêmio vai receber. Não vou sair de graça. Então, o que vai ocorrer? Ele não vai renovar o contrato. Quando chegar na época da reforma de ele poder fazer um pré-contrato, março, ele vai chegar para o Grêmio e vai dizer assim, olha aqui, eu vou sair no final do ano. Vocês querem receber aqui eu vou dar um exemplo. Vocês querem receber 3 milhões de euros? É o que eu posso dar para vocês, senão eu vou sair lá adiante. De graça. 0-0. Então o Grêmio ele não vai renovar o contrato. Isso vai acontecer. Mas isso vai ser então na janela do final do ano agora. Janela do final do ano. E vai dar um valor para o Grêmio. E ele não vai sair de graça, porque não é o valor que o Grêmio quer. Porque a negociação está assim, que o Grêmio quer uma coisa e oferece o que ele quer e não o que o Luan quer, o empresário dele. E o empresário do Luan oferece o que ele quer e não o que o Grêmio quer. Então, hoje, quem pode fazer o negócio é o Grêmio, se aparecendo, mas aí tem que ter a concordância do jogador. Mas, deixa eu te falar uma pergunta. E será que esse negócio já não está feito? Não. Só não está concluído pela questão do fair play financeiro em algum clube europeu? Bom, o que eu quero dizer é entendeu? O que eu quero dizer, na minha observação, e eu tenho... Uma notícia dessas, tu não dá só por observação, tem que ter muito de informação. E eu tenho muito de informação. Então, a negociação do Luan está como foi a do Hermes Macedo, como é que é? O Marcelo Hermes. Hermes Macedo. Só que nós não podemos comparar o Hermes Macedo com o Luan, entendeu? São coisas diferentes, mas o processo é o mesmo. O processo que está em andamento é o mesmo. O Grêmio pôde pegar o Marcelo Hermes e dar um gelo no Marcelo Hermes e tudo bem. Agora eu quero ver dar um gelo no Luan. Quero ver enquadrar o Luan como enquadraram o Marcelo Hermes. Isso que eu quero ver. Mas qual é a proposta que vai chegar? Porque nós não tivemos grande proposta pelo Luan. É que o Luan, por exemplo, para o Luan serve 10 milhões. Dá um exemplo também. Não, mas alguém vai oferecer isso? Claro que vai. Claro. Não vai oferecer 24, como o Grêmio quer. O que o Grêmio... Mas a informação do Darcy, ela é perfeita e precisa, porque o Grêmio tinha uma proposta do valor que queria, que agradava a todo mundo. Por que não vendeu? Qual era a proposta do Spartak? Eram 24 milhões de euros, era tudo que o Grêmio queria. Mas o Luan não queria. Mas aí agora, por que o Luan não queria? Por quê? Porque o Grêmio queria pegar esse dinheiro para ele, e o Luan tem uma migalha para receber do Grêmio lá de uns 3 ou 4 milhões, sei lá quanto que é. Premiação, né? Premiação lá, 1 milhão tem. E a comissão do empresário, o Grêmio quer que pague do dinheiro do Spartak. Do negócio, saia do negócio. Saia do negócio. No, do Grêmio ele quer a parte dele limpa. E esse é um problema. Assim, não adianta. É uma coisa que não serve para o atleta. O empresário não quer tirar porque do Spartak quem quer ganhar dinheiro é o Luan, é o empresário. Sim. Porque o Grêmio já levou a parte dele. Sim. Essa é a questão da negociação. Porque o Grêmio tentou botar o Gilmar Veloz no negócio. Isso. Aí, para pagar para o Gilmar Veloz, queriam que tirasse do Spartak. Não, quem tem que tirar é do Grêmio. Sim, não, o Grêmio que quer. Lá com o Spartak, quem tem que tirar do Spartak é o Luan. Essa é a questão. É que, e o empresário do Luan não é um ratão, não é um pobre coitado. O homem é um exportador. Então ele mede uma... Sabe quantos atletas esse rapaz tem, esse senhor tem, esse empresário tem? 40 atletas ele tem. Da onde que ele é? Daqui mesmo? Aqui de Novo Hamburgo. Tem 40 atletas. Quem é ele? Jair Peixoto. Tem 40 atletas assim, tudo... Mas eu acho que o Luan tem que tomar muito cuidado, porque o jogador é a parte fraca dessa negociação. Eu penso, pelo menos, que o jogador é a parte fraca. Como disse o Darcy,
Uma coisa é tu dar gelo de 6 meses no Marcelo Hermes, e outra coisa é dar gelo no Luan. Completamente diferente. Claro. E outro gelo no Luan, na véspera da Copa, ele convocado, não consegue fazer isso. Darcy tem razão. O jogador tem que aproveitar esse momento em que ele está por cima. O momento é favorável. Tem mais uma questãozinha assim, bem simples, bem simplesinha. Nós todos sabemos que o Tite é um homem de muitas relações, ele gosta de ter boas relações, ele gosta onde ele chegar. Tu acha que ele vai prejudicar um atleta não chamando porque ele está sem contrato? Não, claro que não. Ele vai chamar porque ele vai ser bem olhado pelos outros jogadores que estão lá fora. E ele pode ser indicado para trabalhar no outro clube por esses mesmos jogadores. Ou tu acha que o Alisson não está passando por isso? Não é uma pessoa que por não estar jogando lá e ele está chamando para a seleção? Porque os caras vão dizer, mas esse cara é parceiro dos atletas. Esse cara, isso aí tu cresce no meio da boleirada. E outra coisa. E o Tite está sabendo do relacionamento que o Luan tem com um ou outro jogador. Tem com o Neymar. Por exemplo, os caras falam bem do Luan lá na Europa, tal. O Neymar pegou o Lucas Lima esse do Santos, né? Isso. Cara, esse vai sair de graça. Orientado pelo Neymar, e o procurador dele vai ser o pai do Neymar. O pai do Neymar está entrando na parada. O procurador do Lucas Lima vai ser o pai do Neymar. Tá para acabar o contrato do Lucas Lima. Ele vai sair de graça. Orientado pelo pai do Neymar. Vai botar um bom dinheiro no bolso. Claro. Esse casamento desse rapaz aqui, do Jair Peixoto, com o Luan, ele é muito forte. Porque o cara vem, não falta nada pro Luan o tempo todo, ele vem e tá sempre. É muito forte essa relação. E ele não é um pobre coitado. Ele é um empresário. Então, essas questões todas aí... De respeito e dinheiro. Tem uma empresa pelo visto, de respeito e dinheiro. Tem uma exportação. Isso. Parece que tem chinês por trás, japonês, coreano, um negócio desse aí. O Luan é bem dividido, né, também, um jogador fatiado. O futebol é aquilo que eu há muitos anos falo, o futebol é business, né? É business, é só dinheiro. Em todos os aspectos. Mas assim, não descarta essa possibilidade do negócio não estar concretizado, mas já está amarrado com um time europeu que não saiu por causa do fair play. Eu acredito nessa possibilidade, mas não vejo ela acontecendo, porque é como o Darcy disse, notícia, né, acontece, alguém já teria vazado. Sempre teve X9. Mas no caso do Pedro Rocha não houve X9. Mas daí o Pedro Rocha era outra coisa, eles nem queriam, né? X9 foi de última, X9 foi de última hora e o X9 vazou pra mim a informação, fui eu que dei esse furo. Pedro Rocha, fui eu que dei o furo. Lá na Grenal, 12:01, botei o Darcy no ar. Então ele conhece o X9. Eu botei no X9 falou de novo. X9 fala alto, X9. Eu tenho muitos assessores e o X9 pensa que pode de mim. Só pra fechar antes. O Camilo, ele para por 3 semanas. Teve um problema na panturrilha direita, para por 3 semanas. O D'Alessandro também é dúvida. Deve jogar o Juan contra a Juventude. Juan, o garoto esse. Para finalizar, o Bira aqui de Porto Alegre, Darcy, o que achas do Carlos? O Carlos deve ser esse que não jogou, né? O Carlos é o jogador atacante do Internacional. Não, pode ir embora. Um abraço pro Flávio Valente, mandou um abraço pra gente. Flávio Valente, tá certo. Falar em pode ir embora, João Garcia, Darcy Filho, muito obrigado. E nós estamos para lembrar o saudoso Antônio Augusto, né, que dizia, estamos indo embora. Voltamos amanhã, 13h. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Lorraine, find out who's hunting down our agents.